Oi, gente! Mais uma vez eu tô aqui pra fazer um devocional com vocês e eu espero que você possa aproveitar esse momento. E antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por esse momento, Senhor, de estarmos aqui conectados pela Tua Palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, meu Pai. Eu te peço para que essa palavra seja quebrantadora, Senhor, na vida de todo mundo que esteja ouvindo, Senhor. Te peço, meu Pai, para que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração, Senhor, para compreender o que as Tuas Sagradas Escrituras querem nos falar, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, a palavra que eu separei para hoje, ela fala muito sobre distrações. Distrações é o todo na nossa vida espiritual. E ela se encontra em Mateus 16, do 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, Deus andou falando comigo esses tempos sobre distrações no reino de Deus. E quando eu recebi essa palavra, o versículo 23 é o que mais fala sobre isso, porque nesse contexto, nessa palavra, Jesus estava falando para os discípulos que ele não era aquele homem que todo mundo esperava que ele viria, que era um homem grandioso, um homem que faria grandes obras, isso porque ele já fez grandes obras, mas um homem que derrotaria o Império Romano e que iria restaurar aquele mundo, sabe, aquele mundo terreno, naquele momento. Não era isso. E Jesus estava querendo mostrar com essa palavra que ele ia morrer. Que aquele mundo, que o nosso mundo, no caso, não é ainda o mundo em que ele ia governar. Então, ele falou que ele iria morrer, iria ressuscitar, e aí sim restaurar o mundo. E aí, Pedro fala, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então, Jesus deixa bem claro aqui, nesse versículo, que Satanás estava usando Pedro. Satanás estava usando Pedro para Jesus não completar a obra de redenção. E aí, enfim, a gente não ser salvo. E o que isso tem a ver com distração? Basicamente, Pedro aqui foi um distrator para Jesus. Foi uma das maneiras de Satanás usá-lo para tentar distraí-lo do que da obra que ele iria fazer, que no caso é morrer por nós. E a questão é que muitas vezes, assim como Pedro distrai Jesus, no caso tenta distrair Jesus, porque Jesus é perfeito, não se distraiu, ele cumpriu com a promessa dele, foi fiel ao Deus Pai. Mas como a gente pode aplicar para a nossa vida? Muitas vezes nós nos distraímos do reino de Deus. Nós simplesmente colocamos ele de escanteio e a gente nem começa no início, a gente não percebe que a gente está fazendo isso, que a gente está colocando o reino de Deus por outras coisas, por causa de pessoas, por causa de objetos, por causa de música, talvez, tantas coisas que esse mundo nos oferece que nos fazem virar o olho da palavra de Deus, mostrar as costas para Deus, e a gente acaba se distraindo, sabe? A gente, com o mundo tão globalizado do jeito que tá, a gente acaba não olhando para a palavra. Muitas vezes a gente pode até ler, mas a gente não tá, a gente pode estar lá de corpo, lendo a palavra, mas a gente não tá de espírito e nem de coração aberto para ler essa palavra, para ler o que Deus quer mostrar pra gente, que era o que Jesus queria mostrar para os apóstolos naquele momento. E é tão fácil de nós nos distrairmos, tão fácil da nossa mente nos distrair, de Satanás nos distrair. Inclusive, teve um dia
que eu estava fazendo um devocional com a minha família e uma coisa simples aconteceu para eu parar de estar com a mente na palavra, né? Os meus gatos começaram a brincar bem do lado, eu comecei a olhar para eles, sabe, sem culpa nenhuma, e de repente, quando eu vi, eu já não tava com a mente na palavra, eu tava com a minha mente neles, eu tava, enfim, achando eles fofos e a palavra, sabe, não entrou dentro de mim. Inclusive eu saí daquele devocional sem saber o que a gente tinha lido, o que a gente tava meditando. E a questão é que a nossa vida, muitas vezes, na maioria das vezes, é isso, acontece isso, da gente se distrair da palavra, da gente, sabe, não conseguir entender o que está na palavra por causa de outras coisas que estão na nossa mente, no nosso pensamento. E, inclusive, isso é falado no livro de C.S. Lewis, de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que Satanás, na maior parte do tempo, não quer que a gente cometa grandes pecados, que a gente parar de ser cristão. Claro, ele faz isso, mas o que ele mais faz, o que mais acontece para nós cristãos pararmos de ler a Bíblia, pararmos de seguir a Deus, seguir os caminhos dele, o que mais acontece é de nós nos distrairmos com outras coisas, de nós simplesmente esfriarmos na fé por causa de outras circunstâncias. E a questão é que Deus quer que nós permanecemos firmes na palavra dele, que nós o busquemos constantemente, sabe, ardentemente, todos os dias, porque essa é a única maneira de nós nos firmarmos realmente nele. E se nós pecarmos, se nós nos distrairmos como cristãos, nós vamos voltar para os trilhos dele. Por quê? Porque ele é o nosso caminho, ele irá nos guiar. Ele vai fazer com que nós, mesmo que tropecemos, nós voltemos para os trilhos. E esse é o mais maravilhoso de Jesus ter morrido por nós, porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós vamos cair, que nós vamos nos distrair com coisas desse mundo. Mas se nós realmente formos fiel a ele, ele vai nos abençoar e vai nos levar de volta para o caminho dele. Então, que nós possamos estar cada dia mais atentos à palavra de Deus, estar cada dia mais, além de dando um tempo para Deus, para fazer devocional, que nós possamos também estar em constante meditação, estarmos em constante pensamento lá no alto. Porque apesar de nós estarmos aqui nesse mundo, a gente sabe que ele não vai durar para sempre. E mesmo que ele possa ser maravilhoso de diversas maneiras, o que a gente está esperando mesmo é o outro mundo, ou melhor, o mundo de Deus, que ele vai criar para nós que o seguirmos fielmente aqui nessa terra. E é isso que nos dá esperança para continuar além da palavra dele, para continuar seguindo nos caminhos dele, porque esse mundo aqui vai terminar e vai vir muito melhor pra gente. E então que nós possamos estar sempre com a mente lá no alto, com a mente na palavra, e também, além disso, nós possamos saber remir o tempo, saber também dividir o nosso tempo de forma, sabe, hábil, de forma que nós possamos fazer o que nós temos que fazer e principalmente adorando a Deus em primeiro lugar e fazendo todas as coisas para Ele. Por isso, é dessa forma que nós podemos ficar menos distraídos e seguir em frente com a palavra. Então, era isso que eu queria falar e mais uma vez eu vou orar com vocês por essa palavra. E Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Te agradeço por essa palavra que eu acabei de entregar e te peço pela vida de cada um, Senhor, que está me assistindo, que eles possam estar firmes, Senhor, na tua palavra e que nós possamos ter cada dia mais, Senhor, alegria, força e vigor para te buscar. Que nós possamos, meu Pai, estar sempre alegres em te servir, em te glorificar e em te exaltar, Senhor, para todas as nossas pessoas,
todas as pessoas que irão ter contato conosco em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter feito esse devocional comigo. E, bem, espero que você possa continuar seguindo a Deus e seguindo firme também nos caminhos dele, porque ele tem um propósito para você, se você permanecer firme. E eu quero te dar esse consolo agora. Eu quero que você permaneça forte aonde quer que você esteja, e seja por qualquer coisa que você esteja passando, permaneça forte, que Deus vai te glorificar na hora certa. E também deixa o like no vídeo, porque quanto mais like o vídeo tem, maior alcance ele tem também, e para mais pessoas ele vai chegar. Então deixa o like no vídeo para que muitas pessoas possam ver, possam ler a palavra e possam também seguir a Deus. E é isso, tchau!